Olá, olá, bem-vindo mais uma vez ao meu canal, que a paz de Cristo esteja sobre você e onde quer que você esteja me assistindo nesse momento, haja visitação poderosa do Senhor sobre você, a sua casa e também a sua família. Você não é inscrito no canal? Por favor, faça sua inscrição, ajude-nos a alcançar cada vez mais pessoas. Obrigado você que já é inscrito e eu peço a todos vocês que compartilhem os nossos vídeos aí com seus amigos nas redes sociais, no Facebook, no WhatsApp, para que tenhamos condição de abençoar mais pessoas. Lição de número 7, continuando fazendo abordagem aqui sobre o livro de Jó, e nós vamos agora para os contrapontos entre Jó e o seu segundo amigo, que traz para a gente uma lição extraordinária. Uma vinhetinha, só uma vinheta mesmo do canal e eu continuo com você. A teologia de Bildade: se há sofrimento, há pecado oculto, é o tema desta lição. Texto áureo da lição, Jó capítulo 4, versículos 7 e 8. Se você não está familiarizado com o livro de Jó, se você não tem o hábito da leitura, principalmente aí do texto que nós estamos abordando, vou pedir você que faça uma pausa no vídeo, leia as seguintes referências do livro de Jó. Capítulo 8, versículos 1 a 4, capítulo 18, também versículos 1 a 4, capítulo 25, versículos 1 a 6. Você precisa ler esses textos para que você consiga fazer um acompanhamento melhor daquilo que nós estaremos compartilhando aqui, que tem como objetivo mostrar que nem sempre o sofrimento é consequência de um pecado oculto, como Bildade acaba falando na sua argumentação diante de Jó, que era na verdade uma acusação. Nós vamos ver aí o que vamos aprender desta poderosa lição de hoje, onde nós veremos que ele apresenta o caráter justo e reto de Deus em contraposição ao suposto pecado de Jó. Estudaremos também a defesa de Bildade por uma moralidade rígida, fundamentada em meros conceitos religiosos. Parece que tem gente hoje que é descendente de Bildade, né? Analisaremos também a ideia de que, segundo Bildade, Deus é um ser muito distante e que, devido à sua onipotência e grandeza, está muito longe daquilo que é mortal. Vamos analisar tudo isso. É verdade o que ele está dizendo? O que é verdade? O que não é verdade? O que ele baseou apenas numa crença tradicional? E o que é de fato que a palavra de Deus nos ensina? Primeiro tópico da lição: o pecado em contraste com o caráter justo e santo de Deus. O ensinamento de Bildade possui semelhanças com a do seu amigo Elifaz, que nós estudamos na lição anterior. Para esse agora segundo amigo, então, as ações de Jó não poderiam ser justificadas, pois elas condenavam a Deus, revelando que ele punia pessoas justas, né? A argumentação dele, então, é que se há uma punição, é porque tem um pecado oculto, né? Uma vez que Jó, sendo inocente, estava sendo penalizado, no seu entendimento, então Deus estaria sendo condenado aí por penalizar os justos. Logo, então, a teologia de Bildade pode ser classificada em duas esferas, a dos maus e a dos bons. Por exemplo, Bildade assevera que os filhos de Jó foram mortos porque eles eram maus, então chegaram ao fim para eles, eram maus, foram exterminados. Jó, de certa forma, se ainda estava vivo, se ele quisesse alcançar o favor de Deus, era só reconhecer o seu pecado, então, que Deus iria fazer com que ele desfrutasse novamente do favor de Deus, né? Uma compreensão limitada da natureza de Deus que Bildade tem aqui, nós vamos compreender isso de uma maneira mais profunda,
quando ele traz consigo essa compreensão incompleta e limitada dessa natureza de Deus, o que faz com que ele pense que o sofrimento de Jó seja a consequência de um pecado oculto. Assim, então, em outras palavras, a compreensão é essa. Jó deve demonstrar que é realmente bom e que ele merece o favor de Deus. É uma teologia que destaca a meritocracia humana no processo da justificação, ou seja, é por méritos humanos. Observe que tem ainda uma grande organização religiosa no mundo atual que ensina isso, que nós alcançaremos por nossos méritos, nós precisamos fazer por merecer, e não é verdade. A graça de Deus, o próprio significado da palavra graça, já contrapõe isso aqui, já desfaz toda a argumentação. A graça é um favor merecido, não há nada em nós que possamos apresentar como um merecimento para que sejamos alcançados pelo favor de Deus. Não há nada de mérito nosso, é tudo resultado da sua graça, um favor imerecido. Não seria no entendimento dele a graça que flui de Deus, mas um esforço humano que por mérito humano pretende se justificar diante de Deus. Tem muita gente que pensa assim hoje e ensina-se isso por aí em muitas organizações. Jó então faz uma pergunta aí bem irônica, capítulo 9, versículo 2, como se justificaria o homem com Deus? Jó estava consciente de que nenhuma perfeição ou suposta perfeição humana nos deixará habilitado para nos aproximar de Deus. Capítulo 9, versículos 30 e 31, ainda que me lave com água de neve e purificasse as minhas mãos com sabão, mesmo assim me submergerias no fosso e as minhas próprias vestes na abominação. Jó utiliza aqui uma linguagem poética e ele afirma objetivamente a doutrina da santidade de Deus e a pecaminosidade humana, ou seja, você pode fazer todos os esforços que você quiser fazer, que tiver ao seu alcance para fazer, você vai continuar sendo pecador, você vai continuar sendo sujo pelos seus próprios esforços. Nada do que você fizer é capaz de tirar a abominação do pecado. Como o homem pode se justificar diante de Deus, a não ser pelos próprios méritos mesmo do Deus gracioso. Deus já havia testemunhado acerca da integridade de Jó e da justiça dele. Isso deixa claro que nem sempre o sofrimento é resultado de uma imperfeição moral ou resultado de um pecado pessoal. Nós precisamos guardar isso. Tem muitos servos de Deus, muitos justos que sofrem. Muitos são levados até a própria morte. Basta nós olharmos tanto para a história bíblica como para a história humana mesmo aí, da época da igreja primitiva, que você vai perceber quantos cristãos sofreram, pagaram com a própria vida, simplesmente porque eram justos. Jesus disse na lista das bem-aventuranças em Mateus capítulo de número 5, que por causa deles seríamos perseguidos, injuriados, caluniados, maltratados. Em João também, capítulo 14, ele diz que no mundo nós teríamos aflições. Então nós precisamos entender todas essas coisas. O sofrimento nem sempre é resultado de algum pecado oculto e não há, de fato, uma lei que tenha isso aí como regra, ou seja, que está sofrendo é porque tem um pecado oculto. Muitos justos sofrem e não é resultado de pecado. O que você precisa guardar desse tópico 1 desta lição é que Deus é justo e reto e o ser humano é totalmente imperfeito, sempre carente e necessitado da graciosidade de Deus. Tópico 2 da lição, o pecado visto como uma quebra da moralidade tradicional. Bildade apresenta também este comprometimento na defesa da moralidade que ele acredita ser a correta.
Todavia, simplesmente ele faz uma defesa baseada e fundamentada na tradição. Ainda hoje há pessoas fazendo defesas contundentes da moralidade baseadas simplesmente nas tradições religiosas e que não tem nada a ver com os princípios da palavra de Deus. A gente precisa entender que nós não somos guiados por tradição religiosa. Nós somos conduzidos, a nossa regra de fé e prática, nós somos baseados naquilo que a palavra de Deus nos ensina. A tradição religiosa não pode de maneira nenhuma sufocar os princípios da palavra de Deus. Na verdade, Bildade apresenta simplesmente repetindo o que já havia sido defendido por gerações passadas. Todavia, ele acrescenta alguns contornos a esses pensamentos, a esses pressupostos. Para ele, as desgraças sofridas por Jó ocorriam por causa da quebra da moralidade estabelecida. Havia um padrão moral estabelecido que, se você quebrasse, você sofreria as consequências. Nesse aspecto, então, praticar a justiça é se ajustar à dinâmica dessas leis morais e simplesmente isso. A gente vai ver os resquícios disso nos dias de Jesus acontecendo especificamente e principalmente no grupo dos fariseus, não é? O capítulo 19 é dedicado então para a defesa de Jó, que inegavelmente sabia que Deus atua em um universo moral e que tudo acontece sob o seu controle e sob aquilo que ele determina. Jó estava convicto de que não havia quebrado nenhuma lei, né? Estava consciente de que qualquer lei moral, qualquer lei espiritual, ele estava precisamente embasado nesses princípios. Portanto, ele estava inocente em meio ao sofrimento. Então a sua conclusão é, uma vez que ele não tinha quebrado nenhuma lei moral, espiritual, ou seja, não tinha nenhuma razão lógica pelo que até então ele conhecia para o sofrimento, ele precisava agora apelar para um outro tipo de defesa. A autojustificação, como ele tentou fazer até aquele momento, não resolvia. Ele queria abandonar então as instâncias da natureza humana e apelar para um tribunal superior, ou seja, para um mediador, para um redentor. É por isso que ele diz no versículo 25, capítulo 19, versículo 25, que ele acreditava que o redentor dele vivia. Não é? Em hebraico, redentor significa alguém que defendia um familiar quando este não podia fazer a sua própria defesa. Não é? Que coisa fenomenal. O que você precisa guardar desse tópico 2 da lição: não se pode admitir a subversão da ordem moral, mas Jó estava certo de que não havia subvertido nada. Estava plenamente na sua posição de fiel. Terceiro tópico da lição: o pecado em contraste com a majestade de Deus. Nesse terceiro discurso de Bildade é feito para, então ele faz para exaltar Deus e rebaixar Jó. Era essa a intenção dele. Só que ele cometeu alguns equívocos aqui em relação a Deus. O capítulo 25 destaca a onipotência divina, dizendo que Deus é grande, que ele é poderoso, e por isso não há nada de errado, até no então, na defesa que Bildade faz da grandeza e a majestade de Deus. Portanto, ele comete aqui alguns erros a partir de então, quando ele acaba criando, né, um abismo que não existe entre a criatura e o Criador, ou seja, que Deus é grande demais, onipotente demais e que ele não tem tempo para gastar com aquilo que é mortal, com aquilo que está aqui embaixo. Essas ideias, alguns anos mais tarde, né, muitos anos mais tarde, defendida pelos deístas no século XVIII, quando eles pregavam que Deus criou o mundo, mas se ausentou dele, abandonou a própria sorte. Ainda há pessoas que creem nesse pensamento equivocado. Deus, ele é onipotente, ele é grande, ele é majestoso, ele é grandioso e todos os demais atributos que você se lembrar de Deus. Aí,
porém jamais ele abandonou a sua criação e a sua criatura. Jó respondeu a Bildade com uma grande ironia, no conceito então, Deus grande, que é soberano em suas ações, não deveria vir acompanhado também do conceito de um ser compassivo e misericordioso, ou seja, se ele é grande, por que não ter amor? Agora, eu achei esse ponto aqui da lição que o autor colocou muito interessante. Deus não deve ser visto apenas em sua força, mas sobretudo por seu amor. Ele nunca exaltou o seu poder e grandeza acima do seu amor. O Deus que a Bíblia apresenta é poderoso, grandioso, mas principalmente misericordioso e gracioso. Que coisa fantástica! Não servimos a um Deus que está distante, servimos a um Deus que está conosco, que caminha conosco, tanto é que para nos atender nas nossas aflições, ele enviou o seu próprio filho, nasceu como um homem, cresceu como qualquer um de nós, morreu para nos resgatar, para nos salvar. Ele está atento ao nosso sofrimento, está atento às nossas causas, está atento às nossas petições, aos nossos questionamentos. Paulo disse em Romanos que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Às vezes, diante daquilo que nós precisamos pedir e não sabemos como pedir, nós temos ao nosso lado um Deus que trabalha ao nosso favor. Creia nisso, querido, creia nessa palavra, que Deus não te abandona em hipótese nenhuma. O que você precisa guardar desse tópico 3 da lição é que Bildade defende a majestade de Deus, mas reforça o distanciamento dele do ser humano, e foi um pensamento equivocado aqui nesse ponto então. Que Deus te abençoe poderosamente, fique na graça e na paz.